Tá, agora acho que já deu tempo de todo mundo assistir a segunda temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina. E eu tava aqui esperando você acabar pra gente poder comentar o que pode acontecer na terceira temporada. E pra isso eu dei uma pesquisada e separei 5 teorias sobre o que pode acontecer nela. E eu te conto quais são agora no novo vídeo de segunda tela. Mas antes de começar, eu preciso te apresentar o aplicativo Amino, porque eu vou deixar uma surpresinha lá pra quem estiver assistindo a esse vídeo. O Amino é um aplicativo super da hora que reúne os fãs de um determinado assunto, tipo um filme, uma banda, uma série, em comunidades específicas. Então é como se tivesse uma rede social, um lugar separado só sobre aquilo que você mais gosta. E é claro que eles criaram uma comunidade especialmente pro Mundo Sombrio de Sabrina. E eu vou acessar aqui rapidão só pra você ver como funciona. Eu acabei de abrir o aplicativo e já tô pesquisando aqui sobre o Mundo Sombrio de Sabrina. Já apareceu aqui nas sugestões, ó. Olha aqui o quanta coisa legal você pode fazer. Particularmente, as funções que eu mais curto são criar uma enquete, criar um chat, criar uma postagem em forma de blog e criar um quiz. Criar um quiz provavelmente é a minha favorita de todas, porque aí você pode testar se o resto da galera ou se seus amigos estão sabendo de um assunto tão bem quanto você. Mas a minha surpresinha não vai ser um quiz e sim um blog. Só que eu não vou te contar o assunto ainda porque eu quero fazer um suspensinho e deixar pro final do vídeo. O que você precisa saber agora é que o Amino é um aplicativo gratuito e que está disponível tanto para iOS quanto para Android. Eu vou deixar o link para você fazer o download aqui na descrição e também fixado aqui no primeiro comentário, ok? E agora vamos lá, vamos começar com as nossas teorias. A primeira você já conhece porque ela ficou famosa antes mesmo da série estrear, que é sobre aquele possível crossover entre O Mundo Sombrio de Sabrina e Riverdale. Ele não aconteceu na primeira temporada, não aconteceu na segunda, mas pode acontecer na terceira, e eu te explico por quê. As 2 primeiras temporadas de Sabrina foram gravadas de uma vez só, e naquela época ainda não era o momento ideal para o crossover, porque eles ainda não sabiam se a série ia dar certo, se a ideia ia pra frente, se os personagens iam funcionar sozinhos. Só que Sabrina deu super certo e foi renovada de cara para mais 2 temporadas, ou seja, para uma terceira e para uma quarta. As gravações começam agora dia 28 de abril e já deu tempo deles amadurecerem a ideia, perceber que Sabrina deu muito certo. Enfim, eles tiveram tempo para se organizar e tentar fazer esse crossover acontecer. Em outubro do ano passado, o criador de ambas as séries, o Roberto Aguirre Sacasa, disse o seguinte: eu odiaria se não houvesse a possibilidade de um crossover. Eu acho que seria ótimo um episódio onde a galera de Riverdale escuta falar sobre uma casa mal assombrada em Greendale e tenta invadir a casa da Sabrina. Certamente é um universo onde isso é possível. Ou talvez possamos fazer um filme com a história de Afterlife, juntando os 2 elencos. Pra quem não sabe, Afterlife é uma história dos quadrinhos em que a Sabrina sem querer desencadeia um apocalipse zumbi em Riverdale. Aí mó galera morre, mó galera vira zumbi. E os roteiristas de Riverdale sempre tiveram medo de fazer esse crossover, porque pra isso eles teriam que introduzir elementos sobrenaturais em Riverdale, o que ainda não existe, apesar de todo aquele misticismo por trás do Rei Gárgula e tudo mais. Então se eles fizessem um filme separado da série, como o Roberto sugeriu, isso resolveria o problema, porque poderia ser, sei lá, um universo paralelo, sabe? De qualquer forma, eu acho que tem chances desse crossover acontecer sim e acontecer na próxima temporada. Infelizmente, o Salem ficou muito apagado nessa parte 2. Inclusive, eu acho que foi uma das únicas coisas que eu não gostei desses novos episódios. Mas isso não significa que ele não vai ter os holofotes pra ele em algum momento. Lá no começo da série, o Roberto disse que o Salem não começaria ela assim de cara conversando, como acontecia lá na antiga série, Sabrina, uma aprendiz de feiticeira, que tinha lá uma vibe mais de comédia. Mas isso não significa que o Salem não vá falar em O Mundo Sombrio de Sabrina no futuro. Então, além dessa possibilidade dele começar a falar em algum momento, lá na última cena a Sabrina diz que todos vão juntos numa missão para tirar o Nick do inferno, incluindo o nosso querido gato. Levando em consideração que o Salem, na verdade, é uma criatura sobrenatural que assumiu a forma de gato para proteger a Sabrina, para viver na nossa realidade sem ser percebida, pode ser que ele ganhe novas habilidades lá no inferno, já que ele vai estar no seu habitat natural. Isso abre margens para diversas teorias, como por exemplo, que ele vai falar, que nós veremos ele em outra forma e, principalmente, que ele terá o espaço que merece na parte 3, já que na segunda ele ficou bem apagadinho. Se teve uma pessoa que deu a volta por cima nessa segunda temporada, essa pessoa foi a Lilith. E por incrível que pareça, ela só conseguiu isso com a ajuda da Sabrina. Como forma de agradecimento, ela deu 2 presentes pra menina. Um ela já revelou de cara, falando que estava dando de volta os poderes de bruxa que a Sabrina tinha perdido. Só que o segundo ela não revelou ali na hora e guardou meio que em segredo. Quase no finalzinho do episódio, nós vimos a antiga professora da Sabrina, a verdadeira Mary Wardwell,
voltando. E ela concluiu que aquele era o segundo presente. Mas e se não foi? Muita gente por aí acredita que talvez a Lilith tenha trazido de volta à vida os pais da Sabrina, a Diana e o Edward. Ou talvez algum deles. A gente chegou a ver a Diana naquele especial de Natal, quando ela estava presa em uma espécie de limbo e a Sabrina quis entrar em contato com ela. E o Edward também foi muito mencionado na segunda parte. Agora que o padre Blackwood está foragido, já pensou se o Edward volta e começa a ajudar a Zelda e a Hilda a governar a Igreja da Noite? Seria muito legal. Sem contar também que talvez esse segundo presente da Lilith não seja o retorno da verdadeira professora, não esteja relacionado com os pais dela e talvez seja uma terceira coisa que a gente ainda vai descobrir. Uma teoria muito louca que rola entre os fãs defende que a Sabrina tem uma irmã gêmea. Eu sei, no primeiro momento isso parece bem absurdo, mas olha como faz sentido. Naquela cena do nascimento da Sabrina, ela sempre vê dois bebês num altar, sendo que um tem pés humanos e outro tem cascos no lugar dos pés. Você pode interpretar isso como se fosse uma metáfora dos dois lados que ela tem, um lado mais humano e um lado mais sombrio. Mas quem assistiu à antiga série Sabrina, uma aprendiz de feiticeira, sabe que a família Spellman guardava um segredo. Todos os seus integrantes nasciam com um irmão gêmeo diabólico. Caso o mesmo aconteça nessa nova versão, pode ser que a Sabrina descubra que ela tem uma irmã gêmea, então talvez quando ela for lá procurar o Nick e tentar resgatar o Nick do inferno, ela descubra sobre a existência dessa irmã. E antes de te falar a última teoria, já deixa eu pedir para você vir aqui embaixo e se inscrever caso seja a sua primeira vez por aqui. Não esquece também de curtir o vídeo e de ativar o sininho, para você receber notificação sempre que eu publicar algum vídeo novo sobre Sabrina. A segunda temporada terminou com um pequeno problema. De certa forma, todos os vilões foram derrotados. O Senhor das Trevas terminou aprisionado no corpo do Nick, o padre Blackwood perdeu a sua posição como líder da igreja e de antipapa, e a Lilith se tornou a manda-chuva do inferno, até formando uma pequena parceria ali com a Sabrina. E por mais que seja óbvio que o Senhor das Trevas vá voltar em algum momento, talvez não seja imediatamente. Então aí fica uma questão, quem vai ser o próximo vilão até lá? Tem uma galera acreditando que vai ser ninguém mais, ninguém menos que o próprio Deus. Porque se a gente para pra pensar, não faz muito sentido ele ficar de braços cruzados, vendo o Senhor das Trevas tentando se libertar e começar um apocalipse. E a Sabrina é uma peça-chave nessa ascensão do Lúcifer. Inclusive, nessa nova temporada, a gente até conheceu alguns caçadores de bruxas que na verdade eram anjos. Então talvez na terceira parte, a gente descubra de onde esses anjos vieram e como Deus tentaria impedir os planos do Senhor das Trevas. E lembra que eu te falei que eu deixei uma surpresinha lá no Amino? Eu já tenho um vídeo aqui no canal contando curiosidades sobre a série, mas eu coloquei lá 15 curiosidades sobre o elenco, mais especificamente sobre o nosso trio protagonista. Só pra dar um gostinho, um deles chorou quando conseguiu o papel, um deles tem uma banda e um tem um sobrenome que combina muito com o seu personagem Sabrina. Agora, pra saber quem, é só você entrar no Amino clicando no link aqui na descrição ou no link fixado aqui no primeiro comentário. Ah, e não esquece de me seguir lá, o meu usuário é Léo Vitório com 2 Os no final. Vou deixar aqui na tela aparecendo. Por hoje é só, um grande abraço e tchau!